Opa, meus anjinhos, aqui é a Eve. Estamos aqui para mais um vídeo. E, bom, basicamente é o final, entre muitas aspas, da série de anatomia, né? Que vai ser o vídeo onde eu vou fazer um desenho bem simples usando todas as técnicas que eu ensinei durante esses vídeos de anatomia e tentar meio que falar isso e conversar um pouquinho enquanto o desenho vai sendo feito. Para começar, assim como eu expliquei para vocês durante a série inteira, as formas geométricas é a parte mais importante para arte. É o arroz feijão da arte, é o que você tem que aprender para entender tudo. Tanto formas em 3D quanto formas em 2D, então isso não importa. Então vocês podem ver que eu uso tanto os dois. Eu faço a famosa cabeça de caixinha, né, para depois fazer tudo certinho. E o resto eu vou fazendo meio que em palito, essas coisas. Eu misturo meio que anatomia de caixa com palito. Tem muita artista que fala que é errado, mas pra mim é o que deu certo. Então é assim que eu faço. Depois que eu termino essa sketch, vamos dizer assim, eu começo a fazer a anatomia em si, que seria o rascunho principal. Essa é uma personagem feminina que eu tô fazendo, que é uma OC minha, chamada Kyoko Hitsumeko. E isso é só um rascunho, eu não vou fazer um desenho super detalhado, etc, porque pra mim não iria valer tanto a pena fazer, etc. Eu queria fazer algo rápido, pra só mostrar realmente como que eu fiz, etc. Já que hoje em dia, principalmente, como eu já desenho há um bom tempo e estudo bastante anatomia, eu acabei tô deixando de lado usar esse tipo de anatomia e usar manchas, que é um estilo que eu quero muito falar sobre mais, mas eu tô treinando ainda, mas eu acho muito interessante, mas isso é só pra quem, tipo, já tem manjado mais ou menos como que é anatomia, essas coisas. Então, só continua fazendo do jeito que eu sempre expliquei, etc. Só faz com as caixas, com as formas geométricas, etc. Continua desse jeito, tá? Certinho. E antes que perguntem, já que eu tô fazendo o livro, essa personagem não é nem de longe uma protagonista da história. Primeiramente porque nem tem protagonista direito. Tem, tipo, 14 personagens principais, vamos dizer assim, só que todos são importantes. Não tem protagonista, eu não coloquei poder de protagonismo em ninguém, não quis fazer isso, porque eu acho muito paia, muito chato isso. Tipo, tem muita história que fica boa, mas pra minha percepção eu não gostei tanto, porque eu já escrevi essa história várias vezes e uma dessas versões tinha protagonista e eu simplesmente não gostei e descartei no lixo isso daí. Só que essa personagem é a que mais aparece, porque ela é basicamente a minha persona, minha favoritinha, essas coisas. Então ela que tem o canal inteiro é temático com ela. E, bom, voltando ao desenho, vocês podem muito ver que eu não realcei tanto os seios dela e nem as coxas, porque ela é tábua. Eu quis fazer uma pessoa com menos curvatura, essas coisas. Então, ela não tem tanta curva como as outras personagens que eu tenho, que elas vão aparecer ainda bem mais do que às vezes apareceu em feed art, essas coisas, mas vai aparecer mais. Bom, agora que eu terminei a anatomia dela, eu começo a fazer o cabelinho dela. Cabelinho entre muitas aspas, né? Que o cabelo dela, não, imagina, nem é grande. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nem é porque eu amo cabelo longo. Porém, diferente de como a personagem realmente é, eu deixei o cabelo dela um pouco diferente e mais simplificado. Eu deixei o cabelo dela solto também, porque eu achei que ia combinar mais, o cabelo esvoaçante, bonito e tal, essas coisas eu achei que ia combinar mais, ficou bonitinho e blá blá blá. E é isso, achei que combinou com a pose. Depois do cabelo, eu comecei a fazer a roupa, que é bem simples também, porque eu coloquei tudo em preto e branco o desenho, então ficou bem mais fácil de fazer e sombrear, entre muitas aspas. Que eu sombreei daquele jeito, né? Meio bem tosco. Aí eu fiz o maiô dela, que sim, essa parte preta que eu fiz é um maiô, tá? Então só não é uma blusa, é um maiô. Por isso que é bem coladinho no corpo. E também eu fiz uns detalhes na cintura e comecei a pintar o cabelo dela.
E, bom, a parte que é lilás eu pintei de preto pra ver a diferença, sabe? Pra não ficar o cabelo dela é só de uma cor, não. Aí eu pintei a parte que é lilás, porque senão o cabelo ia ficar muito estranho, tudo preto também. Mesmo o cabelo dela sendo escuro, a parte básica do cabelo dela sendo escuro, eu quis colocar o lilás, que é a parte clara, em preto, porque eu acho que ia dar um destaque bonito, etc. E também ia, porque se eu pintasse o cabelo inteiro de preto, ia ficar igual a roupa dela, o maiô dela. Então eu não quis fazer assim, porque ia ficar muito estranho. E não é porque a gente tá fazendo um desenho simples que eu vou fazer um desenho feio, né? Então tem que ser bonito também. Antes de continuar o vídeo, convido vocês a entrarem no Discord do canal. Lá é um local family friendly, com muitas pessoas divertidas e eventos que ocorrem semanalmente. Além de eu amar conversar com vocês, entrar em call, etc. Lá vocês podem fazer amigos que gostem das mesmas coisas que vocês. Além de que vocês podem saber mais da história que eu tô criando, do livro que eu tô fazendo. Que tem foco em vocês desvendarem mistérios e muito mais. Além que vai ter desenvolvimento dos 14 personagens principais, mais um pouquinho dos secundários, nem tanto, mas é bem longuinho as coisas. Depois comecei a desenhar a saia dela, que é longa e muito linda, meu Deus. Eu acho essa saia maravilhosa. Eu amo a roupa dessa personagem, porque simplesmente é linda. Porque eu consegui misturar dois estilos que eu acho lindo, que é medieval, que são as saias. Simplesmente eu acho lindo o vestido medieval das mulheres de antigamente, aqueles vestidos gigante, bufante, lindo, maravilhoso. E coisa cyberpunk que eu amo, nossa, eu acho incrível, eu acho lindo o estilo cyberpunk, por isso que a minha história é cyberpunk, sabe? Então eu quis misturar esses dois estilos e eu quis colocar essa saia gigante nela. Essa saia bem gigantona, bonita, cheia de detalhe, que no rascunho ficou bem feio, porque parece só um cone de sorvete. Meio quebradinho, essas coisas, sabe? Ficou meio estranho. Mas no desenho real mesmo, que eu vou colocar aí na tela pra aparecer a versão real do desenho, ela é muito linda, que é cheia de camada, etc. Tem aquele negócio que eu não esqueci o nome, que é uma haste de ferro, não faço a mínima ideia do nome daquilo, que você coloca embaixo do vestido pra dar volume no vestido. Então simplesmente é maravilhoso, eu amo essa saia. E simplesmente eu creio que eu faço cosplay de Kyoko um dia, porque, meu Deus, imagina usar uma roupa dessa na vida real. É lindo, que é um sonho simplesmente. Mas imagina fazer as partes que são em LED, porque eu inventei de colocar tanto RGB nos meus personagens que eles parecem um PC gamer. Então, igual o Scarpan dela, que é esse salto gigantão dela, que daria um trabalho pra fazer, pra ficar parecido, pra ser funcional, sabe? Então, mas iria ficar lindo. Bom, eu fiz o detalhe da minha calça, não é só uma meia, é uma meia calça. Então, tipo, ela fica por baixo do maiô, resumindo. Seria tipo assim que ficaria meio que sem a saia, por exemplo. Então, não é nada indecente. Eu não quero deixar minha personagem com roupas indecentes. Eu acho muito estranho e não iria combinar nem um pouco, até sei lá. Aí eu comecei a fazer o rostinho todo fofinho dela. Essa OC, ela é tipo uma neném, simplesmente. É tipo, ela é toda fofinha, gentilzinha, cuti-cuti, sabe? Uma coisinha tão fofa. É simplesmente um anjinho mesmo. Então, por isso até que eu quis colocar o tema do canal, de chamar vocês de meus anjinhos, etc. Porque simplesmente combina com ela e ela é basicamente a, entre aspas, dona do canal. Os olhos eu fiz todo fofinho, etc. Fiz um blush, porque eu acho que ia ficar bonitinho. Fiz a manga da nossa esquerda, que eu acabei esquecendo de colocar durante o processo. Depois que eu tava desenhando, eu percebi, nossa, ela tem uma manga no braço esquerdo. Então eu esqueci disso e eu fiz. Aí eu coloquei em cima mesmo, porque como é rascunho, pode fazer tudo por cima. Não tem camada pra fazer, eu faço tudo na mesma camada. Até meus desenhos normal eu faço em uma camada, ou acho que no máximo 5 camadas é o que eu uso pra fazer um desenho. Que eu vou juntando tudo, vou arrumando tudo certinho. Eu não gosto de ficar com 30 camadas diferentes, mas isso é por gosto. Depois eu posso até mostrar pra vocês como que eu desenho essas coisas. Depois comecei a dar uma sombreada no desenho, né? Bem tosca, bem feia, toda mal acabada, mas eu tentei, né? Eu usei tudo o mesmo pincel, que muita gente pergunta o pincel que eu uso.
E todos que eu uso são do próprio Ibis Paint. Então, tipo, só na hora da pintura que eu realmente baixei uns pincéis que depois eu posso até mostrar pra vocês, etc. Mas eu acho que eu nem tenho salvo, mas que eu apago depois que eu baixo a imagem do código do pincel. Mas é só você pesquisar no Pinterest sobre pincéis que você vai achar todos os tipos, etc. Então, pro sketch, eu uso o pincel do Ibis Paint mesmo, chamado Lápis Grosso, que ele é muito bom, é esse que eu tô usando para esse desenho. Ele faz a ideia de lápis normal, tradicional, e eu gosto disso porque me traz uma vibe de sketch, de rascunho, sketch, sabe? Então, isso ajuda muito pra mim, resumindo, porque dá uma ideia assim e o sketch não fica tão limpo, e eu prefiro um sketch sujo. E pra line art, que, por exemplo, nos character sheet que eu fiz, que eu fiz line art, normalmente eu não faço, mas a line art que eu faço é com uma caneta que também é do Ibis Paint, chamada caneta desvanecimento, que eu uso na opacidade mais ou menos abaixo de 50, dependendo. Eu não uso ela em 100% porque ela fica muito escura. E pra baixo de 50% pra mim tá bom, porque ela não fica tão escura, não fica tão clara, e ela tem esse negócio de não ficar toda perfeitinha, porque minha line art é toda suja, capenga, toda meio feinha, assim, porque eu acho bonito. Porque me lembra negócio de tradicional, que quando eu desenho tradicional, minha line art é horrível, né? Então é tipo isso. E bom, o vídeo acabou. É o primeiro vídeo que eu faço meio que desenhando e conversando com vocês, né? Tipo, falando um pouco sobre o tema, sobre coisinhas aleatórias que eu tô falando durante o vídeo, coisa que eu vejo de arte, essas coisas. Então, eu não sei se é um teste, vamos dizer assim, né? Pra ver sobre o conteúdo que eu vou continuar fazendo. Não sei se vocês gostaram, deixa aí o feedback, digam se gostaram desse estilo de vídeo, para que aí eu possa fazer mais. Sobre alguns desenhos que eu faço e nunca nem posto, ou que eu não falo sobre mesmo eu achando bonito, sabe? Porque, sei lá, às vezes não ficou legal, ou que não tem um tópico específico de anatomia ou de tutorial para poder usar ele como exemplo, sabe? Então não tem muito disso. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, deem um like, comentem, façam perguntas, amo ler e responder todos vocês. E agora eu vou deixar passando alguns desenhos que participaram do evento, onde tinham que desenhar mãos por conta do vídeo passado de anatomia. Obrigado por assistir, que vocês tenham um dia abençoado.